Boa noite a todos. Decidi fazer essa live depois que eu vi que uma entidade de líderes muçulmanos decidiram fazer um protesto querendo um pedido formal de desculpas das autoridades da Austrália, especificamente de Sydney, por conta desse episódio aqui que nós vamos ver em seguida. Guys, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Hey! Come on! What the fuck? Hey! Come on! Hey! 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 They're fucking praying! They're fucking praying! They're praying! They're praying! You fucking animal! Look, 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 look! Oh my god! Stop! Wow! 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 Listen. Wow! Wow! I can't fucking believe this. Bem, como vocês viram, a priori parece que a polícia está expulsando aí os muçulmanos que estavam rezando em Sydney, né? Então a notícia, ela traz um pouco disso e tenta falar, né, enfim, o que aconteceu de verdade. Isso daqui ficou rodando várias redes sociais, muitas pessoas que de fato gostariam que isso tivesse acontecido, mas o que acontece foi totalmente o contrário, né? Foi um mal entendido. Esse incidente aqui em Sydney, ele revela um pouco da tolerância boba, né, que o Ocidente tem versus todo aquele caos que a gente encontra no Oriente Médio. Eu vou falar um pouco sobre isso, o que de fato foi, né, essa tal dessa proibição, dessa recusa dos muçulmanos aí em Sydney, se de fato foi assim como aconteceu, e também fazer um comparativo, né, entre nós e eles, e porque é injusto que esses líderes aí muçulmanos ficaram revoltados com isso, visto toda a opressão que acontece no outro lado, lá na casa deles. Antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Estou fazendo essa live aqui especial para vocês, porque também é uma coisa que muitas vezes eu fico indignado com a hipocrisia, né, dessas pessoas. Se você quiser, pode fazer parte lá do clube de membros do canal Lenguamare, é só, enfim, visitar, né, lá o canal e dar uma olhada no nosso clube de membros. Até posso mostrar para vocês aqui rapidinho antes da gente começar o vídeo, enquanto vocês me dizem se o áudio tá ok, se precisa, enfim, se tá ruim, vocês estão ouvindo tudo certinho. Então é importante que eu tenha também esse feedback aí de vocês. Tá tudo certo aí o áudio? Bem, então você pode fazer parte, né, do nosso canal de membros aqui no Lenguamário, que aí vai ter conteúdo exclusivo, além de outras coisas, né? Para quem é descendente de vênetos, por exemplo, coloco lá música em língua vêneta, tenho colocado, né, bastante música em língua vêneta, com a letra também em português, com a tradução e com a letra em vêneta. É só você vir aí e fazer parte aqui do canal de membros, né, para ter acesso aí ao conteúdo exclusivo. Clique em Seja Membro e aí você vai ver como é que funciona. Muito bem? Então, vamos lá para a pauta do nosso vídeo. Eu vou colocar aqui na tela, né, aquilo que nós tínhamos até então, que era a reportagem seguida daquele vídeo que eu mostrei para vocês, justamente para a gente ter uma discussão um pouco mais aprofundada e honesta também a respeito disso, porque as pessoas, eu sei, elas tendem, principalmente no Ocidente, né, a tentar defender aqueles que a priori parecem que são
oprimidos. Mas daí a gente acaba percebendo que às vezes o discurso é outro e a gente precisa ter um pouco mais de cuidado antes de falar qualquer coisa. Deixa eu tentar acertar a tela, eu também não quero aparecer tão pequeno e não quero deixar a notícia tão pequena. Bom, acredito que assim vai ser aquilo que eu consiga, né, para nós. Bom, a notícia já diz o seguinte ali, né, que os muçulmanos tiveram permissão para rezar naquela praça ali. O que acontece é que foi um grande mal-entendido. A gente vai ver ao decorrer dessa notícia que um grupo de homens muçulmanos recebeu essa permissão da polícia lá australiana de Sydney para orar durante um protesto. Tinha um protesto em Sydney, então eles já sabiam que ia ter confusão, portanto, né? Mas eles quiseram ir lá para orar antes de serem interrompidos no meio da oração ali por policiais. Isso estava sendo confirmado pela polícia de Nova Gales do Sul. Agora, tudo bem, né? Foi uma confusão, foi um evento, então o que aconteceu é que a polícia acabou ali não sabendo que eles iriam estar ali, o chefe da polícia tentou informar na hora, né? Só que eles não conseguiram captar essa informação a tempo de agir, né? O chefe de polícia não conseguiu passar a tempo essa informação, o que aconteceu foi isso, e muitas pessoas se revoltaram, falando que é preconceito religioso, isso, aquilo, e na verdade foi uma grande confusão. Esse não é tanto o problema foi o que os muçulmanos fizeram depois, né? Os líderes dos muçulmanos, enfim, fizeram depois, o que é ridículo. Então, o ponto de partida, como eu falei para vocês, é esse evento na Austrália, contextualizando, né? Vamos contextualizar que o erro foi uma falha de comunicação, novamente, uma falha de comunicação interna da polícia, e não foi uma perseguição religiosa, isso ficou claríssimo, tá? Não foi uma perseguição religiosa. Esses policiais interrompem essa oração aqui após um comando superior, né, ter permitido o ato deles estarem ali durante um protesto, e o contexto ali, o que aconteceu é que esse protesto saiu, né, do Pacífico, um protesto que não envolvia, né, outros muçulmanos, envolvia outras pessoas que estavam protestando, se não me engano, contra judeus. Enfim, né, já tem um negócio meio estranho ali. E então, depois disso, o protesto começou a ficar violento e violou várias restrições aí. Bom, a reação das autoridades foi a seguinte: o comissário de polícia pediu desculpas, né, privadas, e admitiu o erro de comunicação em ambiente dinâmico e barulhento. E aí, líderes islâmicos locais, como Gamel Kir, não aceitaram o pedido, o que é ridículo, porque se sabe que não foi perseguição, foi sem querer isso. Eles não aceitaram o pedido de desculpas privado e exigiram uma retratação pública nacional, né? Uma retratação pública nacional, não é nem na TV regional, é numa retratação pública nacional da Austrália, apesar da polícia estar tentando aí conter um protesto que se tornou agressivo. Então havia, deixa eu ver se eu consigo achar para nós aqui. A notícia surge em meio a crescente pressão para que a corporação peça desculpas publicamente pelas ações dos policiais durante o protesto da noite da segunda-feira contra a visita do presidente israelense Isaac Herzog. Então, estavam fazendo ali um protesto, né, que começou pacífico contra o Isaac Herzog, e aí depois se tornou cada vez mais violento, a polícia teve que conter, e aqueles policiais, os agentes que estavam envolvidos, não sabiam que esses muçulmanos ali estavam ali pacificamente, né, que eles tinham a permissão para estar ali. Pensaram que estavam ali também para fazer baderna, porque tem precedente, né, é óbvio. O interessante é que a gente faça um pouco de contraste, porque o ridículo é isso, eles pedirem uma retratação nacional, né, das autoridades, porque eles estão sendo perseguidos e eles não estão sendo perseguidos, foi uma falha de comunicação da polícia, e a polícia já pediu desculpas para a entidade deles. Então, a gente consegue trazer uma coisa muito interessante, que enquanto eles pedem, né, essa desculpa por causa de uma falha de comunicação estúpida, e que ninguém saiu ferido, ninguém morreu, né, só tomaram alguns empurrões ali por engano, na Arábia Saudita, por exemplo, que é um país muçulmano, é proibido por lei praticar qualquer religião que não seja o Islã em público, né? Não existem, por exemplo, igrejas, né, igrejas católicas, enfim, não existe isso. E os cristãos que rezam, particularmente em casa, que a priori seria permitido, né, rezar
em casa, escondido e baixinho, seria permitido isso. Se você pagar um imposto altíssimo, é permitido, eles ainda assim correm um risco altíssimo de prisão e deportação, tá? Se eles forem ouvidos pelos vizinhos, se os vizinhos denunciarem, eles ainda correm esse risco, sem contar nas agressões extraoficiais. Por exemplo, se um vizinho seu quiser te agredir lá, né? Então ele pode te agredir e você não vai ter muita representatividade perante a lei, porque você não é muçulmano. Então tudo isso acontece lá enquanto eles pedem paz e eles pedem um reconhecimento, um pedido de desculpas no Ocidente, né? E eles exigem que eles possam rezar e construir mesquitas nos nossos países. Então isso é ridículo, é uma hipocrisia sem fim. Se a gente for lá para o Afeganistão, país igualmente muçulmano, né, após o retorno lá do Talibã, principalmente, a liberdade religiosa é inexistente. Liberdade religiosa que eles tanto clamam aqui nos nossos países, inclusive no Brasil, né? Então, converter-se ao cristianismo por lá, né, é passível de pena de morte, tá? Porque isso é encarado como apostasia. Apostasia, você morre, é pena de morte, tá bom? Então, enquanto eles reclamam da polícia aqui por um erro de comunicação, lá, se você chegar a falar alguma coisa, você é morto, né? Não precisa nem falar, porque eles te matam do mesmo jeito. Se a gente for lá para o Irã, enfim, eu sei que pode ser polêmico para alguns que são sensíveis, porque tem essa guerra aí, mas não estamos falando sobre a guerra, a gente está falando sobre a falsa liberdade religiosa, né? A hipocrisia deles aqui no Ocidente, enquanto nos países deles eles matam as pessoas. Então, lá no Irã, os cristãos de origem muçulmana, os cristãos de origem, enfim, muçulmana no sentido de deles mesmos, né, do país deles lá, da etnia deles, são frequentemente presos por crimes contra a segurança nacional, por exemplo, no Irã, né, apenas por se reunirem em igrejas domésticas. Então, principalmente aquela pessoa que ele era islâmico, né, ele era muçulmano, e depois ele se converteu ao cristianismo, ele é duramente perseguido. Até que, enfim, muitas pessoas cometem suicídio, muitas pessoas precisam fugir desses países, né, para exercer a sua religião ali em outro país, ou muitas pessoas acabam sendo presas, torturadas e, enfim, mortas. Então, isso acontece, por exemplo, no Irã. Se a gente for ver um outro exemplo, nós temos aqui Maldivas também, né, a cidadania é reservada exclusivamente a muçulmanos. A posse da Sagrada Escritura, da Bíblia, né, cristã, pode levar a problemas legais graves, consequências graves para você. Tem locais que, por exemplo, há pessoas comunicando que levam chibatadas, levam 40, 50 chibatadas. Então, tudo isso no país dessas pessoas que exigem liberdade religiosa e que eles possam construir mesquitas e rezar nas nossas praças. E vejam a hipocrisia que acontece, né? Bom, aí depois, é claro, a gente pode fazer uma análise da discrepância, né, entre a liberdade, que eu já fiz, basicamente, eu tenho feito aqui no vídeo inteiro, liberdade exigida no Ocidente e a liberdade negada no Oriente, né? Uma exigência versus concessão. Então, aqui no Ocidente, os muçulmanos, eles têm amplos de direitos, né, de construir mesquitas, protestar, exigir desculpas formais do Estado, da polícia, né? De se revoltar contra o Estado, contra a polícia, o Estado tem que pedir desculpas. E enquanto a gente vê que nos países islâmicos, principalmente esses aqui citados, que são que o caos predomina, né? Que a intolerância religiosa é a lei, é a ordem. Os cristãos não têm direito a advogados ou representação política para defender a sua própria fé, ou enfim, né, para fazer nada. Então vocês têm que começar a parar e pensar um pouco nisso, né, antes de defender essas pessoas, porque elas estão apenas pregando uma hipocrisia para enfim, para se fazer valer de um sistema fraco, que é o nosso, né, um sistema político que aceita tudo e todos de qualquer jeito, né? E ainda se ajoelha perante o mal, né? Pessoas que nos seus países lá matam, torturam e aqui querem exigir alguma coisa.
não tem direito de exigir nada. Primeiro faça você é que tem que dar o exemplo. Lá o seu país é que tem que dar o exemplo antes de vir aqui cantar de galo no meu, tá? Primeiro tem que dar o exemplo lá e não vir aqui exigir qualquer coisa. Nós temos uma certa dualidade hipócrita e dualidade estúpida desses líderes muçulmanos, e a gente sabe que de estúpido eles não têm nada, né? Eles agem por fases, enquanto eles ainda são a minoria, já falei isso em um vídeo, enquanto eles são a minoria, eles vão querer liberdade religiosa no Ocidente, né? Eles querem liberdade religiosa no Ocidente, depois quando eles se transformam pelo menos em 30%, 40% da população, eles começam a mudar o discurso. E aí depois, quando eles se transformam na maioria, então eles implementam a intolerância religiosa. Todo mundo que tem uma outra religião além do Islã vai ser perseguido, vai ser morto, né? Vai ser chicoteado, vai ter que pagar imposto, isso, aquilo, não vai poder professar sua fé pública. E nem você que é ateu, né? Você que é ateu é considerado o lixo do lixo, né, o estrume do pior estrume que tiver. Você é pena de morte e acabou, né? Isso aqui é intolerável nos países muçulmanos. Se eu falo só de cristãos é porque pelo menos esses ainda podem viver. Porque esses ainda, como, né, eles vão ser considerados o quê? Idólatras, pessoas que falam errado sobre Deus, pessoas que não entenderam nada, né? Os muçulmanos acreditam nisso, que mudaram todas as escrituras, que mudaram tudo, que colocaram tudo de cabeça para baixo, que interpretam tudo errado, mas pelo menos eles, na cabeça dos muçulmanos, ainda os cristãos, se eles pagarem, né, uma taxa, se eles não incomodarem, dependendo, é óbvio, do lugar, né, e do sistema político. Mas muitos lugares muçulmanos, ainda se você não incomodar e fizer tudo o que eles te pedirem, você não vai ter direito nenhum, mas ainda consegue viver, mal e porcamente, né, sendo tratado como lixo, mas ainda consegue viver. Agora, se você não tem religião nenhuma, você é forca, acabou e deu, né? Eu nem falo de quem não tem religião, porque essas pessoas não vão sobreviver, não sobrevivem ao sistema islâmico, tá? Então, muitos líderes aí muçulmanos que clamam por respeito e tolerância, por exemplo, como a gente está vendo aqui na Austrália, não só na Austrália, isso acontece pela Europa inteira também, né? Calam-se de uma forma assim, como se fossem túmulos vazios já, sem mais nada lá, né, de muitos séculos. Calam-se sobre a perseguição sistemática de minorias religiosas em seus países, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui o Paquistão, né, um outro exemplo bem bonito, onde leis de blasfêmia são usadas para linchar cristãos. Então claro, você pode viver, mas você vive como um saco de pancada, um porco, né, indo para o abate. Então, nós temos aí, né, um outro exemplo que eu citei aqui, o Paquistão. Leis de blasfêmia são usadas para linchar cristãos. Então, eu falo sobre cristãos porque geralmente é a religião que ainda nesses países sobrevive, né? Pessoas que ainda sobrevivem nesses países, porque outras religiões esquece, não tem, são esmagadas, né? Porque ainda assim os cristãos, por conta, né, das escrituras que eles dizem que foram todas alteradas, isso, aquilo, que são os idiotas enganados, enfim, mas ainda assim eles ainda conseguem viver de algum jeito, tá? Eu separei aqui algumas coisas interessantes, por exemplo, se a gente for ver no Ocidente, exemplo, Austrália, o Brasil, a Europa, né? Nós temos leis ali que protegem todos. Então, por exemplo, os muçulmanos, eles são livres, eles são protegidos por lei para poderem fazer aquilo que eles bem quiserem no aspecto religioso. Já se a gente for para países sob a Sharia, eu citei exemplos aqui, Arábia Saudita, Irã, é proibido, né? Severamente proibido e restrito essa construção, por exemplo, construir templos, rezar em público, nem pensar, isso aqui é estritamente proibido se você tem outra religião.
a não ser que você seja muçulmano. E depois, aqui no Ocidente, a gente tem, por exemplo, oração em público é permitida, né, salvo questões de ordem pública, como aconteceu ali na Austrália, ainda assim foi um engano, porque se eles tivessem sido avisados, não teria tido esse problema, aí se a polícia tivesse sido avisada, eles provavelmente iam deixar eles ali rezando, mas, enfim, ordem pública, tudo bem, mas se não, eles permitem, né, no Ocidente. Agora, lá, nesses países aqui muçulmanos, é permitido apenas a oração islâmica, né? E nem mais nem outra. E no aspecto de conversão, aqui no Ocidente é um direito individual garantido, já lá nesses países no Oriente Médio, muçulmanos, islâmicos, frequentemente isso aqui é punido com prisão ou com a própria morte, tá? Então, e se a gente for um pouco mais a fundo nessa solicitação de pedido de desculpa do Estado, isso costuma acontecer aqui no Ocidente, né? Comum em casos de erro policial, em erro de Estado, e o Estado ainda pede desculpa e os policiais também, né? A polícia também. Agora, lá nos países deles, é inexistente isso para minorias religiosas. Jamais, né? Jamais seria um erro até criticado pelos próprios líderes religiosos muçulmanos que um Estado muçulmano pedisse desculpa, por exemplo, para um cristão, né? Isso aqui seria um erro. Então, segundo o relatório da Open Doors, que é o relatório lá da Portas Abertas, né, 2024, dos 50 países onde é mais difícil, por exemplo, ser cristão, a grande maioria possui o Islã como religião oficial ou cultura dominante com restrições severas à liberdade de culto. Então, assim, o Ocidente está se tornando refém, né, de uma culpa constante, onde qualquer erro operacional é lido como opressão, como nesse caso aqui, um erro operacional que foi lido como opressão, na verdade ele foi encarado, vendido pelos próprios líderes islâmicos como opressão, enquanto ignora-se aí a opressão real e brutal que ocorre do outro lado do globo, pelos próprios líderes muçulmanos que pedem que sejam respeitados, né, aqui no Ocidente. Então, a verdadeira tolerância, ela vai, se a gente quiser, né, se eles querem uma tolerância, eles que comecem lá. Então, que eles façam uma via de mão dupla, eles iniciem lá para depois aqui começar alguma coisa, e não simplesmente só exigir dos outros. Se o Islã exige respeito absoluto no Ocidente, então por que lá as minorias religiosas recebem um tratamento de porcos, né? Essa é a questão que a gente tem que se fazer aqui. Então, basicamente, nós temos sempre essa hipocrisia e que muitos defendem, infelizmente, sem saber a gravidade, sem estudar a gravidade do que isso decorre. Bem, aproveito aí e convido vocês para a nossa imersão DNA Vêneto, desvendando sua história, dia 16 e 17, a gente vai fazer essa imersão do mês que vem, portanto você pode se inscrever. Se inscreve que tem últimas vagas, tá? O pessoal se inscreveu bastante, então não temos mais tantas vagas. Aproveita e faz a sua inscrição. Dia 16 e 17 é um sábado e domingo. Você pode manifestar o seu interesse entrando no grupo aqui, que está na descrição do vídeo, também vou deixar nos primeiros comentários fixados, e aí depois eu entro em contato com você. Quando você entra nesse grupo, depois eu entro em contato explicando tudo como acontece aí, muito bem? Então, nós temos aqui, né, justamente o que eu estava falando com vocês até agora. O Vladimir escreveu: acreditarei nas mensagens de paz e amor do islamismo quando eles garantirem em seus países a mesma liberdade religiosa dos países com cultura ocidental. Basicamente isso que nós estamos falando até agora. É uma vergonha, eu fico muito indignado. Me deixa aqui nos comentários se você concorda com isso também, né? É uma hipocrisia você exigir uma coisa dos outros quando você não tem isso, né? Quando você não faz. É a mesma coisa você exigir que uma pessoa esteja de banho tomado e você aí bem fedorento, né? Bem fedorento e exigindo que os outros estejam de banho tomado. É basicamente a mesma coisa, né? O sujo querendo falar das outras pessoas. Então me deixa aí nos comentários e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.